Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. Hoje é um vídeo que eu realmente não queria fazer, e porque às vezes a gente ouve muito, você é um sectário, você não gosta da CMRI porque você é sectário, coisas assim. Mas as coisas que a gente fala da CMRI são coisas importantes, tá? Porque se você for uma pessoa fria, se você for uma pessoa que não tem Jesus no coração, você não liga para as coisas da fé, provavelmente você vai deixar essas coisas passarem e nem vai ligar. Então, provavelmente você que fala isso, que a gente não gosta da CMRI porque a gente é sectário, provavelmente você se transformou a CMRI em um ídolo. É isso mesmo, porque uma coisa evidente, gritante, um escândalo que a gente vai falar aqui, comentar aqui, um escândalo desse, se você ficar falando que não devemos falar sobre isso e tal, isso é coisa dos bispos, é muita frieza, porque não adianta deixar nas mãos do clero para eles se organizarem, para eles fazerem alguma coisa, porque eles só pioram as coisas. Não é um clero em geral, mas a maioria sabe que a igreja foi invadida, então a igreja foi invadida desde a época de São Pio X, chegaram ao cúmulo, então, de dominar a Cúria Romana e dominaram o papado, né? Foi invadida desde aí. E todos os movimentos da resistência contra esse novo Zordo, eles foram também feitos com uma segunda intenção. Foram feitos com vieses, com movimentos de infiltrados já, na raiz. Uma oposição controlada, esse é o nome que a gente dá. Porque eles infiltraram-se também. Porque eles sabiam que quando eles fizessem algo contra como foi feito o novo Zordo e tudo mais, eles sabiam que haveria os católicos verdadeiros, atentos. Eles iriam olhar para algum bispo, pedir alguma coisa, pedir assistência. E onde isso estava se formando, eles ali se infiltraram. Então, a Fraternidade de São Pio X foi infiltrada, os movimentos Ecclesia Dei também e tudo mais. E foi infiltrada para quê? Qual que é o motivo da infiltração? O motivo da infiltração, que eles tanto querem, é fazer com que os católicos reconheçam essa falsa hierarquia, como a hierarquia da Igreja Católica. Que os católicos rezem em união com esses apóstatas da fé. Que os católicos fiquem na casa deles, não façam nada, rezem para a conversão do Bergoglio, talvez um dia, o Papa material, quem sabe, né? Se transforme em Papa formal após aceitar a fé católica, como diz alguns tesistas. E a gente diz também que são um movimento de infiltração no movimento sede vacantista. E a CMRI, infelizmente, que é um dos maiores, né, apostolados sede vacantistas do mundo. As pessoas parecem que talvez não conheçam o que é a CMRI. É uma congregação fundada por Schuckardt, e depois Schuckardt foi preso, teve vários escândalos, e depois quem tomou conta dela foi o Monsenhor Pivarunas. E quando o Schuckardt foi preso pela CMRI, o engraçado é que o Pivarunas disse que ele foi o único seminarista que não foi abusado, né, abusado sexualmente que ele foi um dos delatores do Schuckardt para a CIA, né? E foi um escândalo na época e tal. E a CMRI, em vez de ser destruída e foi feita outra coisa, não, o Monsenhor Pivarunas quis continuar com a CMRI. E ela se tornou um dos maiores movimentos sede vacantista do mundo. O problema é que ela é muito liberal. É muito liberal, não é muito rigorosa com seus leigos. Ela tem várias, né, religiões, ordens religiosas, entre aspas, ali. Enfim, tem várias críticas doutrinais com a Semana Santa, a questão da Semana Santa. E ela se tornou um grande apostolado. Uma característica dela é que ela tenta dominar os lugares, onde ela pisa, ela tenta pegar, dominar e se expandir. E, às vezes, na base de calúnias, como foi aqui no Brasil. E isso é uma coisa característica da CMRI. E a CMRI é muito criticada pela gente. Eu tenho amigos que são da CMRI, tanto no Brasil quanto no exterior também. Eles sabem que a gente tem uma coisa intelectual, né, uma coisa inteligível, um movimento inteligível para se seguir. E sabem que as críticas nossas são bem fundadas também. E, infelizmente, eles estão com esses cleros aí porque eles são a maioria e não tem para onde ir. Porque eles queriam realmente que um clero fosse mais sério. E, infelizmente, agora nós temos
esse escândalo que está acontecendo no México, um escândalo para a fé. É uma coisa assim, não tem palavras assim para exprimir o quão indignante é isso. E também como que fica a cara das pessoas que seguem a CMRI e não falam nada. Vocês não falam nada após esse escândalo, é porque eles são que já virou um ídolo. A CMRI já virou um ídolo. Porque todos esses escândalos foram passados, né, antes que alguém fale, foi tudo público, vocês não ademoestam em privado e tal, dizer o que, cadê a caridade cristã? Antes de tudo isso, foi tudo feito privadamente, tudo pacientemente detalhado, provado, para quem aqueles que a gente acha que é a autoridade, né, a autoridade moral da igreja, ou seja, os bispos, são uma autoridade moral, a partir do momento eles ali estão mostrando que para a salvação das almas, e sim para a salvação das suas barrigas, e é isso que a gente viu aqui no Brasil, infelizmente. Não tem como a gente ficar esperando dos bispos alguma conduta, infelizmente. E é isso que aconteceu no México, e é isso que eu venho aqui expor e deixar público aqui no Brasil, de como que é a infiltração no movimento tradicional, no movimento sede-vacantista, que é a oposição verdadeira católica, que está sendo visada para, outra vez, criar nos católicos esse ambiente de amizade com o Novo Zordo, com a Fraternidade de São Pio X, São Pedro. Vamos todos ficar amigos, Estado laico, normal, tranquilo. Deixa os modernistas lá, deixa eles venderem nossas igrejas para o muçulmano, para, sei lá, para fazer bares aí e tal, como a gente vê aí na Europa que está acontecendo. E desviar os católicos da autêntica posição católica, né? Então isso é um relatório sobre o Monsenhor Isidro Puente Ochoa, lá do México, um modernista, um lobo, um mago negro mesmo, uma pessoa que estava ali no concílio do Vaticano II, foi um aluno, Jungmann, um dos pais do modernismo ali, do Novo Zordo, a pessoa que fala muitos idiomas, a pessoa que teve acesso aos arquivos do Vaticano, enfim, uma pessoa escolhida a dedo. O título dele de Monsenhor é pelos conhecimentos que ele tem. E esta pessoa foi cooptada para a Sociedade Sacerdotal de Trento, que é uma das sociedades que estava ali, o Dom Carmona e o Padre César Arriaga estavam em apoio. O que é uma vergonha, o que a gente vai falar aqui é uma vergonha para essa sociedade que teve como grande nome o Padre César Arriaga, que escreveu o Complô contra a Igreja. Então você imagina, você lê o Complô contra a Igreja e vê essas coisas acontecendo em Trento. Esse modernismo querendo invadir o sede-vacantismo, querendo deixar os católicos mornos, frouxos, pusilânimes, uma podridão invadindo as nossas almas. Eles querem nossas almas. Eles querem que você se escandalize para eles terem a sua alma. Mas não vão nos escandalizar, porque nós estamos já sabendo como que eles são, o que eles fazem, quais os seus meios, seus métodos. E este daí só foi mais um. Então estamos aqui firmes na fé, defenderemos sempre a doutrina verdadeira, sempre vamos falar que esses sacramentos dos Novos Ordos são inválidos, provamos isso, provamos que essa missa não é nada, é bastarda, mais do que bastarda, é inválida, não tem nada ali. Quem vai ali está ali fazendo um ato de idolatria, e aquilo lá não é a consagração do pão verdadeira, da Eucaristia. Não tem um sacerdote válido, não tem um rito válido para consagrar. Os sacerdotes não são válidos e ponto final. Essa é a doutrina deixada por padres, secada, Monsenhor Dolan, todos os bispos sérios do sede-vacantismo. Para quem não sabe, o México está passando agora numa crise religiosa gigantesca. Então, Monsenhor Isidro Puente é um modernista antigo, um antigo rival do sede-vacantismo, uma pessoa que estava atacando o sede-vacantismo. Ele então se juntou à Sociedade Sacerdotal de Trento. E ele disse uma coisa escandalosa, disse que Trento não é mais sede-vacantista.
Isso mesmo, Trento, do Padre Sandriaga, não é mais sede vacantista. Não é mais sede vacante. E ele afirma reconhecer o pontificado deste apóstata Bergoglio. Enorme no mundo hispânico. Toda ficou abalada, algumas partes da CMRI, né? Porque os leigos não são burros, também uma pressão muito grande do povo leigo, em cima dos seus padres, dos seus bispos. E foi um acontecimento único no México, único. E, paradoxalmente, em vez de haver uma demonstração a tal figura, não, os superiores de Trento simplesmente passaram a mão na cabeça, parabenizaram, elogiaram, deram uma entrevista que não falou nada, não falou diretamente o que a gente quer saber da nova posição de Trento, se sacramentos são válidos, sim ou não. Os sacramentos dos novos ordens são válidos, válidos, estou falando de válido, estou falando se é herético, é válido, sim ou não. Vocês falam que são válidos, se apartem dessa sociedade, de todos os que estão ligados a ela, imediatamente. Imediatamente. Vocês falam que essa missa é válida, se apartem desta sociedade imediatamente. Eles não falaram nada, não foram claros, sim, sim, não, não. Então eu vou deixar abaixo um documento, para quem é sede vacantista, para quem é católico mesmo, está preocupado com a situação da igreja, quer entender como que eles são, esses modernistas, como que eles agem, para você ler seriamente e se perguntar se a CMRI é uma sociedade séria, é um movimento sede vacantista sério, que pensa nos católicos, que pensa no futuro dos católicos. Esse é um documento muito importante para você. Não estou nem aí se você é amigo de tal padre, tal padre. Essas horas não interessa a amizade, interessa a fé. Interessa saber onde estão os inimigos, onde estão os amigos, onde está a doutrina certa, onde está a doutrina errada. Você vai se perder, vai se afundar nesse pântano que virou o México nesse exato momento. Este ano ainda, falando que o sede vacantismo leva a uma heresia. Um grande clérigo, um herói dos nossos tempos, um sacerdote herói. E ele decidiu se separar da congregação. Ele tinha enviado ao Dom Pivarunas, o bispo da CMRI, um documento informando sobre a sociedade secreta dos Tecos, uma sociedade maçônica dentro de Trento. O documento está lá com todas as provas, com todas as evidências de tudo. O padre Hernan denuncia a existência de uma sociedade secreta dentro dessa sociedade, que manipula os bispos, os padres, os fiéis, manipula todo o México. É uma sociedade secreta que atua dentro da Universidade Autônoma de Guadalajara. É uma universidade bem grande ali, bem importante no México. E possui membros da alta classe mexicana ali também. Então, Pivarunas não comentou nada, manteve-se em silêncio. E para piorar, ele, depois de algum tempo, que Padre Vergara começou a quebrar o silêncio desse documento, que foi tudo feito privadamente, educadamente, como se deve ser feito, né? Então começou a denunciar a existência da sociedade dos Tecos no México. E um dos pedidos do padre Vergara foi para que o padre Daniel Pérez, que é o superior da Sociedade de Trento, se manifestasse sobre essas sociedades secretas dos Tecos. Então o padre Vergara foi repetidamente perseguido, foi taxado de louco, foi sofrendo várias calúnias. Ele
carro dele pegou fogo, tentaram coagir ele de todas as formas para ele parar, mas o homem foi incansável e continuou falando, incomodando. E Pivarunas, o que ele fez? Ele foi e veio no México, dia 1º de maio. No mosteiro, aonde que ele foi? No mosteiro da Universidade Autônoma de Guadalajara, no centro dos Tecos, no centro do coração da organização. E ali fez um grande evento. Estava lá com uma máfia mesmo. Com palavras, você não espera só ouvir, você não é burro. O católico às vezes precisa ouvir a palavra que falando, ó, eu sou dessa máfia teco. Não, pelas atitudes, pelos atos, você vê o que ele está falando, o que ele está passando, a mensagem. Ele é desta porcaria de sociedade. Sentou-se ali com todos eles, no meio dessa universidade. Hernan começou a delatar outras, entrevistou jovens que foram abusados dentro dos seminários da Sociedade de Trento. Outro que teve sangue retirado numa situação de um ritual satânico que teve lá. O jovem foi abusado, tem vídeo aqui. Foi um escândalo tudo isso foi um escândalo. E, diante de tudo isso, como se isso não bastasse, vem Monsenhor Isidro Puente se juntar aí aos Trento, à cidade de Trento. Então, isso aqui foi só um resumo do que aconteceu. Então, eu não vou me alongar muito para esse vídeo não ficar tão extenso, mas veja, a pessoa fala hebraico, fala um monte de idiomas, fala que não é sede-vacantista, fala que o sede-vacantismo leva a uma heresia. Isso depois de ter se tornado sede-vacantista, se tornado aliado com Trento, né? A gente pode classificar 7 erros assim do Monsenhor Isidro. Ele não é sede-vacantista, primeiro, ele não é sede-vacantista. Ele reconhece Jorge Mário Bergoglio como Papa. Ele afirma que o sede-vacantismo pode levar a uma heresia contra a indefectibilidade da Igreja. Ele deseja criar um novo termo para a posição dele modernista. Ele afirma que o rito de ordenação é válido, que os padres ordenados no modernismo são verdadeiros sacerdotes. No missal romano, ele inventou uma missa da cabeça dele, com os termos dele, com costumes modernistas, tudo lá misturado. Uma palhaçada com a tua fé, meu. Você aí, fiel da CMRI, isso é uma palhaçada com a tua cara. Esses sacerdotes aí não querem saber da tua fé, eles querem a tua alma. Olha, eles querem que você apostate da fé. Porque eles não são sacerdotes, eles não querem a salvação das almas, eles querem a apostasia. Em Roma, não vou infiltrar numa sociedade do México, não vou infiltrar de um bispo que é sedento por coisa, um avarento. Você dá um dinheiro, ele ordena, faz qualquer coisa. Viaja, faz tudo. Permite você falar todas as heresias, modernismo que for. Eles querem tua alma. O Monsenhor Isidro também é ecumênico, ele mantém contato ainda, para piorar, ele mantém contato ainda com esses membros da Fraternidade São Pio X, Fraternidade São Pedro. Ele é amigo desses caras aí, desses sacerdotes aí, dessas comunidades aí, RRs. Essa pessoa está lá e ainda sendo elogiada pelos superiores dessa porcaria de sociedade de Trento. Então, olha o que ela se tornou. Está infiltrada. Isso não é só o que ele faz, Monsenhor Isidro Puente? Ele veste no seminário. Imagina, você é sede-vacantista, vai deixar teu filho numa escola tradicional, quando você descobre que as freiras do Monsenhor Isidro e o Monsenhor Isidro estão vestindo seus filhos como rabino. Estão ensinando coisas hebraicas ali. Repito, eles querem a tua alma, meu amigo. Eles querem que você apostaste da fé mesmo.
Então não confie no clero, principalmente esses que ficam aí de indiretinha, não falam na cara, como o Padre Vergara. Tem um limite, a nossa fé tem, a nossa paciência tem um limite. Não seja um ídolo da CMRI. Tem coisas que realmente, eu acredito na Semana Santa, mas isso daí não é outra coisa. Isso aí é uma infiltração na tua cara, você não está fazendo nada. Você é leigo, você não está pressionando seus padres, seus bispos. Esses bispos aí são os bunda moles, não estão fazendo nada. Estão fazendo nada. Acho que isso aí vai passar o quê? Para poeira? Vai varrer para baixo do tapete? Acabou? Que palhaçada, é uma palhaçada. Monsenhor Isidro Ponte, olha só a pessoa que entrou, olha o nível de infiltração. 1964, 1967 ele obteve licenciatura de filosofia, uma tese Experiência Metafísica em Aristóteles, São Tomás de Aquino, em Roma. Em 1970 foi ordenado subdiácono, depois sacerdote. Ele participou, ele foi aluno do Jugman, que é todo mundo que estudou a Missa Nova sabe quem é, até a Semana Santa de São Pio X, Semana Santa de Pio XII também sabe. Em 1971 ele obteve licenciatura em teologia em que? Índice dos apócrifos do Novo Testamento. Então a pessoa está lendo um apócrifo do Novo Testamento, virou especialista nisso. O que tem de heresia ali não está escrito. Depois ele adquiriu o diploma de Ciências Bíblicas, Instituto Pontífico Bíblico de Roma, com outro modernista. Ele analisou os arquivos da Rota Romana de 1909 até 1975. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que que Roma confia, esses modernistas confiam muito, que permitiram ele acesso a documentos que nunca Roma ia deixar. Uma pessoa nível Ratzinger de conhecimento, de erudição. Um lobo, um mago negro infiltrado na porcaria da CMRI. Depois ele foi para onde? Para doutorado em teologia. Isso aqui é o documento dele. Mas enfim, ele fez cursos lá em Jerusalém, Israel, que não fala muita coisa, e depois na Alemanha também. Então ele volta, ele agora começa com esta união do nada, que inclusive foi até elogiada pelo Dom Rodrigo aí, pelo pessoal desse grupo. A gente aqui só está expondo a verdade para vocês, não quer mais nada do que seriedade. Um bispo que ordena padres modernistas sem estudo não é um inimigo da fé. A pessoa vem do modernismo já é ordenada em um dia. Isso daí é escândalo. Esse povo do Novos Ordos são leigos, tá? E são piores que qualquer sede vacantista leigo aí, porque eles têm coisas arraigadas no coração deles, de modernismo, que tem que ser tirado, destilado, igual a gente tira o veneno assim das coisas, sabe? Demora. Pelo menos 1 ano você tem que manter essa pessoa com você em contato. É o mínimo exigido que o padre Secado e Monsenhor Dolan exigia de quem vinha do modernismo. E principalmente se a pessoa sabia muito. Porque se não sabia latim, não sabia nada, ela ia estudar tudo de novo. E ver se ela queria mesmo fazer isso. Mas enfim. Está acontecendo que Dom Rodrigo agora, a CMRI, estão querendo pegar esse povo que é do Novos Ordos, querendo falar que nós somos sede vacantista, eu não gosto do termo sede vacantista. Ai, vocês são muito radicais, eu acho que o Novos Ordos é válido. A gente tem que aturar esse tipo de clero, por causa desses bispos irresponsáveis, vendidos, safados. Não tem amor a Cristo, são sacrílegos, caluniadores, estão em pecado mortal e estão fazendo missa e comungando em pecado mortal. Fazendo sacrilégio todos os dias. Olha o que Monsenhor Isidro tem ali na porta. Um portão com inscrição hebraica. Eu nunca vi na história da igreja isso daí. Um portão no México com inscrição hebraica. Ele veste os meninos ali de judeus. E ele fala na missa que ele tem descendência buente, né? Eu tenho descendência. Ele prefere ensinar hebraico para as pessoas. O seminário dele é um escândalo, porque as freiras é que dão aula para os seminaristas. Isso aí já é escandalosíssimo, né? Freiras, entre aspas, também. Enfim, é um documento muito extenso. Isso aqui é crucificar no Senhor Jesus Cristo outra vez. O que esses padres fizeram. Para piorar, Monsenhor Isidro nem é Monsenhor e nem é padre, porque o que o Monsenhor
Dávila fez? Falou que ele é válido, o sacerdócio dele é válido, só que incompleto. Ele só não conseguia fazer missa porque faltava uma parte do rito que não conseguia perdoar os pecados. Eu digo, minto, não conseguia perdoar, porque tem duas partes no rito do padre, segundo a nova teoria de Trento aí, que segundo o Monsenhor Isidro ficou uns 8 meses estudando com o pessoal de Trento a respeito dessas matérias. E eles chegaram à conclusão que a missa é válida, que a ordenação é válida, só que incompleta. Ou seja, os modernistas são padres, só que eles não conseguem fazer o quê? Confessar. Então precisa completar com a mão de algum bispo para uma segunda imposição de mão, para ele poder completar esse sacerdócio aí que faltava, para ele conseguir confessar. A missa é válida, e então engula você da CMRI, leigo, você, todo mundo engole aí, porque esses bispos aí acham que eles são o quê? Eles são ministros do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eles estão fazendo é crucificar nosso Senhor Jesus Cristo, escandalizar as ovelhas. E coisas assim, na cara, não consegue nem disfarçar. Se isso aqui não escandaliza você, crianças sendo vestidas de aquela turma, inscrições hebraicas, uma pessoa dessa entrar, a pessoa começar a falar que não é sede vacantista, quer falar tudo ao contrário, né? Se isso aí não te provoca nenhuma angústia, nenhuma irritação, nenhuma vontade de falar, você é católico? Você é sede vacantista mesmo? Você ama a sua fé? Porque se isso aí não te escandalizar, não tem mais o que te fazer. Você é frio. Piorar, você é morno. Vai ser vomitado. É ridículo. Ridículo. Nesse canal, do jeito que eu falo, não tô nem aí. Isso aí que está acontecendo é escandalosíssimo. É uma vergonha. Se eu fosse membro da CMRI, eu teria vergonha. Eu estaria todo dia lá falando na orelha desse povo de Trento. Expulse esse sem vergonha, esse infiltrado. Honre a padre Sanz Arriaga, que escreveu Complô contra a Igreja, que escreveu o livro Sede Vacante, os primeiros sede vacantistas do mundo. Honre essas pessoas, o senhor Carmona, e expulse esse. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque quando você começar a discutir essas coisas, eles vão falar, você é só leigo, vão te dar um carteiraço, e você vai ver o que é um movimento clerical infiltrado. É assim que funciona. Hoje, quem se associa conosco é ipso facto inimigo de todos os apostolados aí, que todos são amigos da CMRI. Que a CMRI é o movimento maior, infelizmente, é o maior movimento sede vacantista do mundo, isso aí não tem como negar. Mas é um movimento que cresceu à base de muito dinheiro e sei lá, sabe-se lá o que, de acordos com o modernismo, com o diabo que eles fizeram. Mas, infelizmente, a gente vê essa pusilanimidade aí no meio da CMRI, esses fiéis liberais, essa desgraça no meio católico. E eles acham que o que eu faço, que a gente faz aqui, é cisânia. Isso mais não é. Não é nada disso. Isso aqui é separar a verdade da mentira. Separar os verdadeiros pastores dos falsos pastores. Porque não tem ninguém no mundo, não tem um papa para te falar que aquele bispo ali é o sucessor dos apóstolos. Aquele ali tem a apostolicidade. Não, você não tem isso. Os bispos só têm o quê? Uma autoridade moral, que é perdida a partir do momento que você vê que ele não está nem aí para a fé. Você que é fiel, você pode respeitar esse bispo. A partir do momento que ele começar a fazer essas palhaçadas, essa infiltração, esse movimento contra o sede vacantismo, a perseguir as ovelhas, a destruir a igreja, a escandalizar os fiéis, para fazer você apostatar da fé. É isso que eles querem a tua alma. Você apostatar da fé, você ficar calado, quieto, submisso, sendo comprado por sacramento, refém de sacramento, como fizeram conosco aqui. Uma vergonha, vergonha. Pessoa que é clérigo assim, para quem vai ser clérigo? Você vai para o inferno. Você pode conquistar o que você quiser, todas as igrejas da Espanha, todo o ouro que você quiser, todos os apostolados, você vai ir para o inferno. Você
vai pro caixão, vai morrer e vai pro inferno, e isso daí tudo não vai ser levado. Porque você chegou a ser bispo ou chegou a ser sacerdote, você tem uma responsabilidade a mais. Se a gente que é leigo vê essas coisas já se escandaliza, você que é um bispo, um padre, você deveria se escandalizar mais ainda. Se você não fala nada, você não responde, você não dá nenhuma dúvida, nada, você é um infiltrado, você é um morno, você não merece isso daí, essa ordenação. Você não merece o nome de padre nem de bispo. E nem de sede vacantista. Uma sacanagem dessa aí que estão fazendo com o México. Mas o povo mexicano está acordando, graças ao padre Vergara, corajosamente fez essas denúncias estão acontecendo. Os leigos ali já começaram a se movimentar. Este documento, inclusive, foi feito um dossiê de leigos corajosos que pesquisaram a fundo, perderam seu tempo porque eles têm amor à fé. A gente faz isso aqui por quê? Perde tempo por quê? Eu ganho o que com isso aqui? Eu estudo, vejo a verdade, isso é verdade e sigo a verdade. É isso. Assim a nossa igreja está sendo infiltrada. Vai acontecer, haverão escândalos, disse nosso Senhor. E não entregue a sua alma, a esses covardes, esses mentirosos, esses ladrões de almas, escandalosos, que vão arder no inferno. Se Deus quiser, pela vingança de Deus, eles vão arder no inferno. E clamam aos céus por vingança. Tudo isso que eles estão fazendo. Tudo isso que eles estão fazendo conosco. Basta a gente não ficar sem missa já, ter que viajar às vezes 8, 10 horas, ver a situação como está, saber que a sociedade está indo só de mal a pior, saber quem são os inimigos, saber o poder que eles têm e a gente não tem nada, só nossas orações. Nosso pequeno acúmulo de conhecimento tentando passar para os outros. A gente é desmerecido. Por quê? Perde tempo com essas coisas. Por quê? Porque o clero está alinhado com esse anticristo de Roma. Começou a falar bem do novo Zordo? Saiba, você é um inimigo da fé. Esta daí é a maior apostasia que já houve na história da igreja. Leia esses documentos que a gente vai deixar aqui. E se intere com a fé, reaja, seja qual meio que você for. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você tiver o X, o Twitter, publique. Facebook, publique, mostre sua indignação, mostre que você está presente sobre essas coisas, você está escandalizado com isso. Que essa atitude não é da Igreja Católica, não é de bispos católicos, e sim de acordistas com o diabo, Satanás. E é isso. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da Terra Santa Cruz.